A influência do resto do mundo, seguido por longos períodos de isolamento, são características fortíssimas do país. O Japão é o quarto maior exportador e o quarto maior importador do mundo. Os primeiros a desenvolver civilização no arquipélago foram os Jamons. Os Yayoi, nômades, se estabeleceram em grande parte na região central. Os Ainus colonizaram o norte. Estes povos são considerados indígenas. Com o envelhecimento da população, a principal política adotada é o incentivo da imigração e da natalidade. Os imigrantes não são populares aos olhos japoneses. Em 2004, o Ministério da Justiça estimou o número de estrangeiros legais em quase 2 milhões. Porém, existem muitos imigrantes ilegais. Os imigrantes brasileiros são conhecidos como decacegues. O primeiro-ministro Abe Shinzo e seu partido têm como sua reforma de maior impopularidade a política da imigração restritiva. Seus eleitores votaram sob o slogan: existe apenas esse caminho. Abe pretende abrir a entrada de estrangeiros no país para completar as lacunas da mão de obra. Diante do Comitê de Orçamentos, ele afirmou: a aceitação ou não de mais imigrantes é uma questão essencial para o futuro do país e as condições de vida do nosso povo. Desde a guerra, o país possui uma política fortíssima de não imigração, dificultando muito a entrada de todo e qualquer estrangeiro. A imigração teve início em 1868, junto com a industrialização do país. Os primeiros imigrantes formavam um grupo de 150 pessoas, enviadas para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar no Havaí. Nas 2 décadas seguintes, a imigração foi proibida, devido ao tratamento escravista recebido no Havaí. Em 1885, Japão e Havaí assinaram a Convenção da Imigração, que permitiu a imigração de 29 mil japoneses para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Ao mesmo tempo, centenas de japoneses partiam para Fiji, Ilha Thursday, na Austrália, e outros lugares do Pacífico para ganharem dinheiro. Anos depois, o governo tentou desenvolver colônias no exterior. Embora no México o projeto tenha falhado, ele abriu as portas para a imigração japonesa na América Latina. No início do século XX, muitos jovens deixaram o Japão para estudar nos Estados Unidos. Isso provocou um problema político em 1990, fazendo com que os imigrantes japoneses fossem proibidos de ir à América do Norte. Depois da guerra, o país devastado precisava dispersar sua população, que era maior que a quantidade de suprimentos internos. Assim, depois da assinatura do Tratado de Paz, o país fez ajustes especiais com governos de países americanos, para o envio de imigrantes que trabalhariam para o desenvolvimento agrícola. No Japão, os mestiços de japoneses com não japoneses e que moram no Japão são chamados de Hafu. A palavra Hafu vem do inglês de half, que significa metade. Antigamente, os Hafus não eram comuns no Japão, mas agora isso já é mais comum, como o casamento entre japoneses e estrangeiros. Algumas curiosidades são que 1 em cada 49 bebês que nascem no Japão são metade japoneses e metade de outra etnia, e que cerca de 20 mil bebês japoneses com outras etnias nascem no Japão. É provável que o número de Hafus aumente por causa da imigração e o número de casamento entre japoneses e gaijins, como os estrangeiros são chamados no Japão. De acordo com o censo de 2015, a população japonesa era de 126,9 milhões de habitantes, sendo 98,4 japoneses e o 1,6% restante pertencendo a outras etnias, como coreanos e chineses. As principais religiões do país são o shintoísmo e o budismo. O shintoísmo não exige o abandono de outras formas de manifestação de crença religiosa. Em sua concepção, tudo no universo é divino, interligado. Assim, não só os seres vivos, mas todos os elementos visíveis e invisíveis coexistem em harmonia, tendo se originado da mesma fonte. O shintoísmo diz que tudo é regido por forças de pureza Ari, impureza Ke e a fusão de ambos Kegari, formando uma das mais importantes características de seus rituais, a purificação de corpo e da alma, assim como a harmonia com a natureza. O budismo é religião e também filosofia de vida, e tem como sustentação as mensagens legadas por Siddhartha Gautama, o Buda, que desejava iluminar as pessoas com seus conhecimentos. Os ensinamentos do budismo têm como estrutura a ideia de que o ser humano está condenado a reencarnar infinitamente, após a morte até chegar à pureza espiritual e chegar ao fim das reencarnações. Sua história no Japão é dividida em 3 partes. A primeira, o período Nara, Todaiji, Grande Templo Oriental. A segunda, o período Heian, seitas esotéricas, Tendai e Shingon. E a terceira, o período pós-Heian, Taoísmo. Quem pratica essa doutrina entende de que, de acordo com as leis da natureza, toda criatura encontra o próprio caminho. E assim, cada um de nós tem sua própria senda. Assim, aqueles que pretendem seguir o caminho não devem interferir no curso da vida, mas devem deixar as coisas seguirem seu ritmo natural. Lao Tse, que escreveu o livro magno do taoísmo, chamado Tao Te Ching, um livro conciso e ambíguo que contém os seus ensinamentos.
Este livro, e mais os escritos de Chuang Tse, formam os alicerces da filosofia taoísta. O confucionismo é uma filosofia, um código de ética social, ideologia política, tradição literária e, por fim, mas não menos importante, um modo de vida. Confúcio foi um pensador original, que soube traduzir e compilar antigas tradições da sabedoria chinesa, elaborando uma doutrina própria, que enfatizava valores tradicionais para se conduzir corretamente a vida e a política. No Japão, o confucionismo chegou durante a Idade Média, e logo ganhou grande popularidade, principalmente entre os guerreiros e eruditos. Diferente do que corre no Ocidente, no Japão não há pregações religiosas, e a religião não é vista como doutrina, mas um modo de vida. É considerado um código moral, um modo de viver e está tão arraigada que não se distingue de valores sociais e culturais da população. Nem sempre foi assim, contudo. Até a Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês era considerado um verdadeiro deus. O conflito quebrou esse sistema de crenças, e após a recuperação econômica, a religião define a espiritualidade do povo. Quando a criança nasce, o Miyamari, é normal os japoneses chamarem um monge para escolher um kanji para o nome do bebê. Quando vão escolher um nome para a criança, eles querem que a soma dos traços dos ideogramas dê um número de sorte. Se der 4 ou 14 ou qualquer outro número que termine em 4, morte, ou 9, sofrimento, já é descartado. Os japoneses geralmente acreditam que os ancestrais os protegem, e quando algo de bom acontece com eles, eles usam os mesmos como justificativa para o acontecimento. O poder legislativo pertence à Dieta Nacional, cujas leis são promulgadas pelo imperador. Este tem um poder limitado, e é definido pela Constituição como símbolo do Estado e da unidade do povo, devendo sua posição à vontade do povo, detentor do poder total. Os membros da Dieta são eleitos por voto popular não obrigatório. Os deputados têm um mandato de 4 anos, sendo que a Câmara pode ser dissolvida pelo primeiro-ministro. Os membros da Câmara dos Conselheiros são eleitos para um período de 6 anos, sendo que metade deles é renovada a cada 3 anos. O voto é um direito de todos os cidadãos com mais de 20 anos. Quanto ao poder judicial, todos os juízes são independentes, e os seus poderes estão sujeitos à Constituição e às leis dela resultantes. O trono do Crisantemo é a mais antiga monarquia hereditária do mundo. Segundo registros oficiais, a linha imperial japonesa se mantém ininterrupta por mais de 14 séculos. Akihito é o 125º imperador do Japão, descendente direto de Jimmu, primeiro imperador do Japão, por volta de 660 a.C. O imperador é o símbolo do Estado e da unidade das pessoas. De acordo com a tradição, viveu e foi educado desde os 3 anos fora do Palácio Imperial de Tóquio, e foi o primeiro membro da família real a frequentar uma escola pública, estudando economia política, história e direito. Nomeou seu reinado como Era de Heisei, ou Aquisição da Paz. O imperador Akihito já expressou seus sentimentos de remorso a países que sofreram com a ocupação japonesa, e visitou vários países que eram antigos rivais do Japão, como a China, Coreia do Sul e Estados Unidos. No Japão existe uma média de 126 milhões de habitantes, sendo a região metropolitana de Tóquio a mais povoada do mundo, com 37 milhões de habitantes. Tóquio é uma das metrópoles com menores índices de criminalidade do mundo, considerada também a cidade mais limpa de todas, apesar do seu número excessivo de habitantes. O Japão é um país localizado no Extremo Oriente, conhecido como Terra do Sol Nascente. Seu território é constituído por um arquipélago de relevo acidentado formado por 4 importantes ilhas: Kyushu, Honshu, Shikoku e Hokkaido, além de milhares de pequenas ilhas. O Japão é um país marcado por intensa atividade vulcânica. O relevo é composto principalmente por dobramentos modernos. Característico de um país localizado em uma faisã inerável e terremotos e erupções, o Círculo de Fogo do Pacífico. O país tem cerca de 65 vulcões ativos. O ponto mais alto é o Monte Fuji, com mais de 3.700 metros de altura, nas proximidades de Tóquio. 80% do território é composto por formações montanhosas. A hidrografia do Japão é composta por rios de pouca extensão, devido à pequena distância entre as elevações do país e do mar. A maior parte dos rios é usado na irrigação e na produção de energia. O mais longo deles é o Shinano, com mais de 360 km de extensão. O terremoto mais grave da história do país ocorreu em 1923. O tremor entre 7,9 e 8,3 graus deixou 156 mil mortos entre Tóquio e Yokohama. Cerca de 75% dos prédios de Tóquio foram afetados. O desastre deixou 500 mil pessoas desabrigadas. No dia 11 de março de 2011, um forte terremoto de magnitude 8,9 atingiu a costa nordeste do Japão, gerando um tsunami de até 10 metros de altura que varreu a costa do país. O acontecimento deixou mais de 380 mil pessoas desabrigadas. O arquipélago japonês está situado entre 3 placas tectônicas,
Eurasiana, das Filipinas e do Pacífico, o que explica a frequência com que ocorrem terremotos no país. Cada placa resulta de colagens de placas anteriores, formadas há milhões de anos. Por isso, sua formação é cheia de falhas. Basicamente, é a movimentação dessas falhas que provoca terremotos. Podem causar também deslizamentos de terra, tsunamis e até mudanças na rotação do planeta. O kamikaze ocorreu na Segunda Guerra Mundial em 1941. Os japoneses entraram na guerra porque os Estados Unidos cortou o fornecimento de petróleo. Os kamikazes japoneses tinham como missão jogar seus aviões cheios de combustível inflamável em direção aos porta-aviões e demais alvos do inimigo norte-americano. Eram simples estudantes que muitas vezes não recebiam mais do que uma instrução básica de pilotagem. Cerca de 1.900 missões suicidas, os kamikazes da marinha e da aviação tinham afundado cerca de 30 embarcações americanas e danificado cerca de 300, causando diretamente a morte de 4.907 marinheiros. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos largou do céu uma bomba atômica sobre Hiroshima. Ela explodiu a cerca de 500 metros do chão e causou a morte de mais de 140 mil pessoas. 2 dias depois, no dia 8, uma bomba ainda mais poderosa foi lançada sobre Nagasaki. Cerca de 70 mil pessoas morreram. Em menos de uma semana, no dia 15 de agosto de 1945, o Japão se rendeu ao terror, pondo fim ao conflito mundial. Com o rápido crescimento econômico após a Segunda Guerra Mundial, os problemas ambientais foram deixados de lado pelo governo e indústrias. Como consequência, gerou uma poluição ambiental que ocorreu nos anos de 1950 e 60. Com grande preocupação, o governo japonês adquiriu leis sustentáveis e tecnologias em prol do meio ambiente. Uma das tecnologias japonesas são as casas sustentáveis. Fujisawa é uma cidade sustentável construída no Japão. A construção da cidade na província de Kanagawa é realizada pela empresa Panasonic. A prioridade na cidade é a consciência energética e ecológica. Nos telhados das casas será embutida uma tecnologia de painéis solares, que fornece energia para a casa e ainda armazenam energia não utilizada em uma bateria para ser usada na própria casa. O projeto busca criar uma cidade inteligente, que está ligada às redes de energia e de dados desde o início. Através dessa iniciativa, a cidade visa reduzir as emissões de carbono em 70%. Walk Car, transporte pessoal portátil, é o primeiro transporte desse tipo realmente portátil e resistente que pode ser adquirido por pessoas comuns. Muito mais parecido com um skate, o dispositivo é alimentado por uma bateria de lítio e pesa entre 2 e 3 kg, dependendo das versões adquiridas. A placa de alumínio que serve de base para o Walk Car suporta cargas de até 120 kg. O dispositivo atinge até 10 km por hora e com carga cheia que demora em torno de 3 horas para o armazenamento máximo de energia da bateria, e pode transportar uma pessoa de até 80 kg por 12 km. No Popo Battery, a pilha que pode ser recarregada com diversos líquidos. As pilhas comuns utilizadas em aparelhos eletrônicos são um grande problema ambiental nos dias de hoje, pois contém chumbo e outros metais pesados, o que dificulta o descarte e contamina o meio ambiente. Pensando nisso, a empresa japonesa Aqua Power System criou a No Popo Battery, uma pilha que pode ser recarregada com líquidos como água, cerveja, whisky, suco e até mesmo urina. Isso acontece porque o produto é feito a partir de uma mistura de magnésio e carbono. Quando essa mistura entra em contato com o líquido, ela reage e gera energia. Segundo a empresa fabricante, a pilha pode ser recarregada ao máximo 5 vezes, mas elas funcionam por até 10 anos. A No Popo não se deteriora rapidamente porque não há metais pesados em seu interior, o que faz com que ela seja reciclável, podendo ser descartada após o máximo de recargas, de maneira sustentável sem agredir o meio ambiente. A poluição ambiental no Japão tem acompanhado a industrialização desde a Era Meiji, de 1868 a 1912. Na preocupação crescente sobre o problema, o governo introduziu muitas leis de proteção ambiental em 1970 e estabeleceu o Ministério do Meio Ambiente em 1971. A Lei de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos de 1970 regula os métodos de eliminação de determinados resíduos emitidos por fábricas e empresas, tais como fuligem, plástico e óleo. Baía de Minamata. Esse envenenamento por mercúrio contaminou os peixes e frutos do mar, que eram consumidos pela população, causando uma grande condição que levou o nome de mal ou doença de Minamata. O governo da província de Kumamoto declarou que os níveis de mercúrio presentes nos peixes e mariscos da Baía de Minamata estavam seguros para o consumo em 29 de julho de 1997. Desastre de Fukushima. Foi um desastre nuclear ocorrido na central nuclear de Fukushima em 11 de março de 2011. Alvo de pressões da sociedade desde o desastre de Fukushima, o governo japonês informa que desligará seus reatores nucleares nas próximas décadas. Hoje o Japão é um dos líderes mundiais no desenvolvimento de novas tecnologias amigas do meio ambiente.
O país é classificado na 23ª posição do mundo no Índice de Desempenho Ambiental de 2012. Os veículos híbridos da Honda e da Toyota foram nomeados para ter a maior economia de combustível e as menores emissões, os biocombustíveis, o uso de material mais leve e a melhor engenharia. Por enquanto, apenas automóveis caros dispõem dessa tecnologia. No Japão, há vários anos já se utiliza o veículo híbrido, movido a gasolina e energia elétrica. São veículos de luxo, espaçosos e com grande autonomia. A bateria é recarregada em uma tomada comum em casa. Como o carro elétrico ainda tem custo mais elevado que o convencional, o governo concede subsídios, atraentes para empresas que usam muitos automóveis, como vendedores e profissionais que prestam assistência técnica, por exemplo. As cidades japonesas são dotadas de um excelente sistema de transporte coletivo, com trens, metrôs, ônibus e, em algumas cidades do interior, o bondinho. Também se utiliza muito a bicicleta para quem trabalha ou estuda perto de casa. O carro é usado somente nos finais de semana. Nas grandes cidades foi proibido o tráfego de veículos movidos a óleo diesel. Os caminhões não podem entrar nas áreas metropolitanas, somente veículos leves de carga, elétricos ou movidos a gasolina. O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional que tem como objetivo fazer com que os países desenvolvidos reduzam a emissão de gases que prejudicam o efeito estufa, para aliviar os impactos causados pelo aquecimento global. Diante da efetivação do Protocolo de Kyoto, metas de redução de gases foram implantadas, algo em torno de 5,2% entre os anos de 2008 e 2012. O Protocolo de Kyoto foi implantado de forma efetiva em 1997, na cidade japonesa de Kyoto, nome que deu origem ao protocolo. O Japão ocupa o 4º lugar em emissão de gás estufa. O país é mediador nas negociações entre os países. Recentemente, seu apoio é disputado entre Estados Unidos e União Europeia. Em 2015, completou 10 anos de entrada em vigor do acordo. Porém, dados apontam que o acordo não atingiu seus objetivos iniciais, pois houve um aumento da emissão mundial destes gases em 16,2%. Por outro lado, especialistas afirmam que o pacto gerou benefício. Se não houvesse o Protocolo de Kyoto, as emissões de gases teriam sido muito maiores, aumentando os efeitos nocivos do aquecimento global no planeta. Para o futuro, prevê-se a criação de um grande mercado global de carbono, com mercados regionais menores funcionando em paralelo. Espera-se aproximação entre o Japão e a Nova Zelândia, ou seja, será comum países fazerem acordos. O governo japonês decidiu reduzir até 2030 as emissões de gás carbono em 26%, aumentando a produção de eletricidade através de energias renováveis e programas de reflorestamento. Arrecada-se de PIB 4,9 trilhões de dólares por ano e tem um índice de desenvolvimento muito alto, de 0,88. A educação obrigatória no Japão inclui a educação infantil e o ensino fundamental, o qual dura 9 anos. Quase todas as crianças continuam seus estudos em um ensino secundário, de 3 anos. No relatório do Índice de Educação de 2009, o Japão ficou em 34º lugar, já que possui uma educação muito competitiva. Em especial, o ingresso em instituições de ensino superior, sendo as universidades mais importantes do Japão a Universidade de Tóquio, a Universidade de Kyoto e a Universidade de Osaka. Uma comparação foi feita entre o Japão e o Brasil desde 1980 até 2013. A alimentação japonesa é baseada em arroz. Gohan é o que há de mais essencial na culinária japonesa, sendo a base da alimentação diária do país. As algas são feitas em fazendas, à beira do mar, onde a alga cresce presa às redes suspensas na superfície da água. A alga é rica em proteína, cálcio, ferro, vitamina A, B e C, além de conter 2 vezes mais proteína do que algumas carnes. O Japão possui uma das maiores frotas pesqueiras do mundo e o segundo maior volume de toneladas de peixes pescados no mundo. A pesca costeira com pequenos barcos, redes de pesca ou técnicas de reprodução contribuiu com cerca de 1/3 do total de produção do setor, enquanto a pesca em alto mar, com barcos de média proporção, contribuiu com mais da metade da produção total. O conhecido molho shoyu é algo recente na culinária japonesa. Apenas soja, trigo, fermento, água e sal são usados. A soja é cozida, o trigo é torrado e triturado e ambos são misturados antes de receberem o fermento. A mistura é fermentada por cerca de 3 dias. Por fim, acrescenta-se sal, água e a mistura vai para tanques, onde aguardará cerca de 1 ano para ser finalizada. O Japão é o 3º maior produtor de automóveis do mundo. A Toyota é atualmente o maior produtor do mundo, e as construtoras de carros japonesas, Nissan, Honda, Suzuki e Mazda também estão entre as maiores do mundo. Além de grandes empresas multinacionais, o Japão conta com um forte sistema bancário. O folclore japonês é muito influenciado pelo shintoísmo e pelo budismo, as 2 religiões primárias no Japão. Geralmente envolve personagens e situações engraçadas ou bizarras, além de incluir uma variedade de divindades. Algumas lendas japonesas bem conhecidas são a história de Kentaro, o garoto dourado super-humano,
Tamamonomai, a história da mulher raposa má, e Taketori Monogatari, sobre uma garota misteriosa chamada Kaguya Hime, que diz ser da capital da lua. Dentre os esportes mais populares e tradicionais japoneses se encontram as artes marciais. A maioria das artes marciais japonesas, ou Budo, tem histórias que remetem ao período pré-histórico, como o tiro com arco sobre cavalo. Teve seu início no século VII, com a ascensão da classe guerreira no final do século XII. Os samurais treinavam modalidades como Kenjutsu, arte da espada, Yaijutsu, arte da simulação com espadas, Jujutsu, combate sem armas, Kyujutsu, tiro com arcos japonês, Sojutsu, arte com lanças, Bajutsu, montaria a cavalo, e Suijutsu, natação. Essas modalidades gradualmente se tornaram padrão e eram praticadas em escolas, as quais continuaram mesmo após o fim do período feudal, durante o período de 1600 a 1868. As tradições japonesas parecem resistir ao tempo, como o taiko, que está presente na cultura japonesa há mais de 1500 anos e continua sendo fundamental em festividades do país. Um grande expoente da cultura japonesa é o kimono. Os primeiros kimonos datam do século IV. Hoje são utilizados apenas em ocasiões especiais. Entre os festivais mais populares, destaque para o Oshugatsu, Ano Novo, em que as famílias se reúnem nas casas dos avós, comem macarrão, uma representatividade para a vida longa, e logo após a meia-noite dirigem-se para templos e santuários, a fim de pedir boa sorte para o novo ano. Outro festival típico do Japão é o Obon,